Olá pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo do canal Aprendendo e Praticando. Hoje eu gostaria de conversar com vocês um pouquinho sobre teste de componentes, alguns componentes básicos aí, teste de componentes com multímetro, né? Muitas pessoas compram, estão iniciando, né, na eletrônica, como robista, como entusiasta, e às vezes não sabe ainda testar alguns componentes com multímetro. Ele compra o multímetro e não sabe como utilizar. E eu quero que dá, claro, não vou, o intuito não é mostrar todos os componentes, que são muitos, mas alguns aí, alguns minutos aí, é fazer um tour aí por alguns componentes aqui, começando diodo, LED, transistores, resistores, alguns componentes específicos para forno de micro-ondas também nós vamos testar. Enfim, vamos passar um tempo junto aqui e eu vou estar mostrando para vocês como testar alguns componentes com multímetro básico, tá? Eu estou usando aqui um multímetro Aneng DT9205A. Ele é muito equivalente àqueles amarelinhos, né? A única diferença é que ele tem capacímetro, né? Então hoje, se você for comprar um multímetro, compre um que tenha capacímetro, né? Porque ajuda bastante. E também que tenha escala de diodo. Fica aqui a dica, se você não comprou o multímetro ainda, né? Esse multímetro é barato, bem barato mesmo, né? E você pode aí, ele tem então um capacímetro, né? E também a escala de diodo e bip. São três dicas que eu dou aí: capacímetro, escala de diodo e de bip. Nós vamos utilizar agora aqui nos testes, tá bom? Nós vamos começar aqui com os transistores, tá? Aí eu vou colocar na escala de bip, de diodo, desculpa. Escala de diodo é essa que tem desculpa, tá mexendo na câmera. A escala de diodo é essa que tem o símbolo do diodo, que é um triângulo com uma barrinha, né? Onde nós sabemos que o diodo é um componente polarizado, né? Tem positivo e negativo. O lado da barrinha aqui é o negativo, que é o catodo, e o lado aqui do triângulo, onde começa o triângulo aqui, a setinha, né? É o anodo ou positivo, tá bom? Vamos mostrar ele aqui. É esse bichinho aqui, esse diodinho aqui, tá? Eu vou dar um zoom só para vocês verem aqui. Esse é um diodo comum, de uso geral, um N4001. Ele tem uma barrinha aqui que é o catodo, onde eu vou colocar a ponta preta, e o outro lado é o anodo, onde eu vou colocar a ponta vermelha, certo? Vamos ver como é que vai proceder no teste. Então, a ponta vermelha no anodo, ponta preta no catodo. Ele tem que dar a tensão da junção, que chama, que é, tá? É 688 milivolts, ou simplesmente 678. Para esse tipo de diodo retificador que vai usado nas fontes de alimentação, de 500 a 800 é aceitável, tá? Se der zero aqui nesse teste, o diodo está com problema. Invertendo-se as ponteiras, agora a ponta vermelha no anodo, a ponta preta no catodo, o diodo não pode acontecer nenhum tipo de medida no multímetro, ok? O LED é a mesma coisa, deixo na escala de diodo, tá? A ponta vermelha no anodo e a ponta preta no catodo, o LED acende, tá? E ele me dá ali, o multímetro me dá a tensão desse LED, tá? Que é de 1,92 volts, tá? E claro, o LED acendeu, o LED está em bom estado, né? Dessa forma, tá? De um lado ele acende, invertendo-se as pontas, não acende. Semicondutor você sempre vai testar assim: de um lado da ponteira, outro lado da ponteira, ok? Aqui eu tenho um transistor, o transistor tem a particularidade, tá? Você vai continuar na escala de diodo. Na verdade, você vai testar como se fosse dois diodos, né? Nós temos três terminais no transistor, sendo que a denominação deles é base, coletor e emissor. Então você vai ver o tipo do transistor que você tem, o nome dele, entra lá no datasheet, no Google, né? E você vai ver onde é a base, coletor e emissor. Se você identificar a base, já está valendo, tá? Esse transistor eu sei que a base é aqui na esquerda, então nós vamos testar ele. Eu não sei se ele é PNP ou NPN, eles têm duas polaridades, tá ok? Então, como eu não sei, eu vou colocar uma ponta aqui na esquerda, na direita, e a outra ponteira no meio. Ó, conduziu, tá vendo? Como se fosse um diodo. Agora do outro lado, também conduz. Então eu sei que a base está na esquerda, desculpa, na esquerda, tá? E o coletor ou emissor está no meio, o coletor ou emissor está na direita. Mas eu sei que esse invólucro, esse tipo de transistor,
O coletor é no meio, tá? Porque o coletor tá ligado aqui no dissipador aqui, ó. Por isso quando você for tirar ele para testar, quando você colocar, tem que colocar os isolantes, tá? Porque aqui, ó, nota que vai bipar aqui, ó. Tá vendo que bipou? É porque tá em curto, tá? Esse terminal aqui do corpo dele com o coletor no meio. Então ele é base, coletor, emissor e é um PNP. Por que é PNP? Porque a ponta vermelha na base conduziu, ó. Tá vendo lá? Conduziu no terminal do meio e conduziu no outro terminal. Invertendo-se as pontas, não deve conduzir. Dessa forma assim e dessa forma assim. O termo conduzir, pessoal, é quando o transistor fica polarizado, tá? Ele tem a tensão de junção dele. Então aqui, ó, o transistor está conduzindo desta forma. Vou inverter as ponteiras, ele não está conduzindo. Então esse termo é muito utilizado na eletrônica, certo? Então esse invólucro aqui, normalmente o terminal da esquerda é a base, o do meio é o coletor e o da direita é o emissor. Entre coletor e emissor não deve conduzir em nenhum sentido, ó, tá? Vou fazendo os dois sentidos. Em nenhum sentido conduziu. Se conduzir aqui entre coletor e emissor, tá? O transistor está em curto, tá certo? O teste tem que dar exatamente como eu fiz aqui, tá? Entre base e coletor conduz, entre base e emissor também conduz. Invertendo-se as pontas, não pode haver condução alguma em nenhum dos terminais. Dessa forma. Aqui tem um outro invólucro, que é um transistor que a gente chama dos BCs, BC548, 338, onde a base é no meio. Tá? Eu tenho aqui o terminal da base, eu vou colocar a ponta preta na base e a ponta vermelha no outro terminal, no coletor, não conduziu. Tá? Continuo com a ponta preta na base e no outro terminal não conduziu. Isso quer dizer que ele também é um PNP, porque com a ponta preta ele não conduziu. Vamos ver com a ponta vermelha? Com a ponta vermelha, ó, conduziu entre base e emissor e conduziu entre base e coletor. Ó, tá vendo? Aqui já foi para 800 milivolts, tá vendo? 0,8. Isso depende do teu multímetro, tá? Pode dar uma variaçãozinha, mas essa condução entre base e coletor, base e emissor, também é a mesma regra do diodo, entre 0,5 e 0,8, tá? Um transistor em mau estado, ele não vai dar essa tensão tão baixa, que ele vai dar zero ou vai bipar logo de cara, tá certo? Agora nós temos aqui resistores. O resistor você precisa decorar o código de cores, tá? Vai lá no chat GPT, no site GPT e baixa lá tabela de cores para resistores. Vai ter lá 9 cores para você e você vai decorar e você vai conseguir identificar o valor do resistor. Esse resistor aqui é de 1000 ohms, tá? Então eu vou escolher aqui uma escala aqui no multímetro. Essa ferradurinha aqui é a escala de resistência, tá? Escala ohmica do multímetro. Então aqui ele vai medir até 200 ohms. Nessa outra até 2000, o K é 1000, tá? 2000, 20.000, 200.000 e assim por diante. Eu tenho um resistor de 1000 ohms que eu vou medir agora. 200 não dá, né? Porque você vai medir até 200. Então eu vou colocar na escala de 2000, porque vai sobrar. Então eu coloco aqui, escala de 2000, e eu vou direto no resistor e meço. O resistor vai dar 1000 ohms, mais ou menos, tá? Porque vai depender da tolerância do resistor. Resistores têm tolerância de 5%, 10%, 1%. Esse meu é de 5%, tá? Então ele pode dar mais ou menos 5% de 1000 ohms. Tá? Ele está dando em cima aqui, né? Então tá bom, beleza? Assim nós procedemos os testes então, com resistores. Agora, pessoal, um teste interessante para a gente fazer é do capacitor. Esse capacitor é usado no forno de micro-ondas, tá? Então você vai se aventurar lá a consertar micro-ondas, você precisa testar esse capacitor. Esse capacitor a gente faz dois testes. A gente testa a capacitância dele, que é dado em farad aqui, microfarad, que esse aqui no caso é 0,8 microfarads, não é nenhum microfarads, com mais ou menos 3% de tolerância, tá? Então ele pode dar 0,8 para mais 3% ou 0,8 para menos 3%, tá? Ou simplesmente 0,8 tá valendo.
E ele também não pode dar curto entre os terminais e nem entre os terminais e a carcaça. Então a gente vai deixar na escala de BIP agora aqui, ó, tá? Desculpa, primeiro aqui na escala de capacitância. Como ele é 0,8, né, eu vou escolher esse multímetro aqui é escala manual, tem uns que são automáticos, então eu coloco na escala, é o mais simples, né? Então como é 0,8 é menos de 1, né? Então eu vou colocar aqui na escala de 2 microfarads. Ele vai medir até 2, né? Então eu venho diretamente, se você vai pegar e vai descarregar o capacitor, você vai colocar em curto, tá? Eu vou pegar aqui no caso um alicate isolado, com cabo isolado, e eu faço um curto aqui. Sempre que for testar capacitor, curto-circuito, porque se ele estiver alimentado já com energia, ele queima o teu multímetro. Então vamos aqui, tá? Ele tem que dar 0,8 microfarads, como nós vimos, tá? Vamos medir? Deixa eu ver. Ah, o meu tem que mudar o plug aqui para medir capacitância. Beleza. A maioria dos multímetros não precisa mudar, tá? No meu precisei mudar o Borne, tá? Tem um exclusivo para capacitância. Olha lá. Ele é para dar 0,8, tá dando 0,77, tá? Como ele é mais ou menos 3%, tá bom, tá? Então aqui não tem, eu tô falando 0, não tem o 0 aqui, mas você considera como se 0. Algum número, tá? Então aqui, ó, 0,77. Então a capacitância tá boa. O capacitor tá bom? Não sei. Eu vou ter que medir se ele acontece muito de entrar em curto. Quando o micro-ondas queima fusível, tá? Quando você vai ligar, é porque está em curto entre os terminais ou entre os terminais e a carcaça. Então eu volto aqui na escala de BIP, tá? Ou na menor escala, 200 ohms. Aqui tem que dar, ele não pode bipar, tá? Eu vou medir aqui então entre um terminal e outro. Nota que não fez nada. Se fizesse isso aqui, ó. Deixa eu mudar de volta aqui meu plug, desculpa pessoal. Esqueço de mudar. Então agora, ó, se eu tocasse ali e fizesse isso aqui, o capacitor estaria em curto. Mas note, eu vou colocar aqui entre os terminais, não aconteceu nada. Isso quer dizer que não tem curto. Agora entre um terminal e a carcaça, não bipou. Entre o outro terminal e a carcaça, também não bipou. Muitas pessoas fazem o teste de curto somente aqui nos terminais, mas ele também acontece de dar curto entre os terminais e a carcaça. Agora digamos, tá, que você não tem escala de bip no teu multímetro. Aí você vai colocar na menor escala, que é 200 ohms aqui, tá? Então aqui você vai, ó, curto-circuitou, tá? Esse 1,5 que tá dando ali é a resistência das pontas de prova, tá? Então aí você vem aqui e mede. Ó, não pode dar nada lá no multímetro. Aqui também não deu nada e aqui também não deu nada. Então o capacitor está bom. Mas se ao medir aqui entre o terminal e a carcaça, tá? Ele fizesse isso aqui, ó, desse um valor lá próximo de 0, o capacitor estaria em curto, beleza? Temos também o magnetron. O magnetron, nós também fazemos o mesmo teste, só que o magnetron é o contrário. Entre os dois terminais tem que conduzir, ou seja, tem que bipar. Mas entre os terminais e a carcaça não, tá? Eu vou colocar aqui na escala de bip. Ó, entre os terminais, bipou. Esse multímetro é bom porque além de bipar, ele acende um LED, porque às vezes tem barulho na tua bancada, você não vai escutar o bip, ele acende o LED, tá? Ó, eu não sei se ele ainda tem para vender esse multímetro, se ele está em linha ainda, mas é o DT9205A da Aneng. Então entre um terminal e outro, ele conduz. Mas entre o terminal e a carcaça não pode conduzir. E aqui também não pode conduzir. Só que entre o terminal e a carcaça não basta a escala de bip. Você vai colocar na maior escala, que no meu caso aqui é 200 mega. 200 milhões de ohms ele mede. Então você vai medir entre o terminal e a carcaça, não pode apresentar nenhuma condução. E nem dos terminais entre a carcaça, dessa forma, não pode conduzir. Às vezes acontece de ter fuga entre os terminais e a carcaça. Aí quando você coloca na maior escala, vai dar algum número ali. Se der algum número ali é porque ele está em fuga. Então o magnetron não presta mais. O teste tem que ser assim, né? Vou repetir, tá? Entre os terminais e a carcaça não pode haver nenhum tipo de condução, tá? Agora você volta aqui para a escala de bip. Entre os dois terminais deve haver condução, beleza? O magnetron também você vai verificar se o ímã não está quebrado, que às vezes quebra o ímã. Se quebrar o ímã, o magnetron não presta mais. E também se a antena está em bom estado, se ela estiver corroída. Às vezes acontece dela estar
deteriorada a antena, já não presta mais o magnetron ou simplesmente você troca a antena, beleza? Então vamos continuar nossos testes. Eu vou trocar a ponteira agora, eu vou colocar 2 garras jacaré para continuar os testes. Essas garrinhas jacaré aqui ajudam muito. Se for trabalhar com multímetro, faça 2 garrinhas dessa, ó, tá? Com 2 pinos banana e 2 garrinhas jacaré. Então eu vou colocar aqui as ponteiras do meu multímetro no local correto. Agora nós vamos usar somente a escala de bip. Como testar lâmpada? Essa aqui é a lâmpada automotiva, do pisca-pisca do teu carro, tá? Você vai encostar as 2 ponteiras e deve bipar. Dessa forma. Porque tem um filamento lá dentro. Quando ela queima, ela rompe esse filamento. Então a gente encosta as 2 ponteiras aqui, tem que bipar. Se não tiver bip, coloca na menor escala, como eu coloquei agora, deve dar um valor próximo de 0. Deixa eu ver aqui. Isso. Deve dar um valor próximo de 0, senão, né, para que a lâmpada esteja em bom estado. Desta forma assim. Aqui, tá bom? Tem essa lâmpadazinha também, que é muito comum nos veículos, tem umas que são laranjadas, essa aqui é branca. E ela tem os terminaizinhos. Vem aqui, ó, tem um em cada ponta. Então você vai colocar as garras jacaré, tá? Se você não está na escala de bip, tá de menor resistência, tem que dar um valor próximo de 0, tá dando 4 ohms ali, tá? Porque tem a resistência da ponteira também aqui. Aí se você colocar na escala de bip, deve bipar, tá? Dessa forma a lâmpada está boa. Se não bipar ou der uma resistência muito alta lá, a lâmpada está queimada. O mesmo teste a gente faz com fusível. Tem fusível de vidro, tem vários tipos, né? O fusível também, em bom estado, ele tem que bipar. Dessa forma assim, ó. Ó. Tá vendo? Bipou. Porque ele está conduzindo, tá bom? Se você colocar na menor escala lá, vai dar próximo de 0. Desta forma, ó. Tá vendo? Assim o fusível está em bom estado. Se ao colocar as ponteiras continuar sem nenhum tipo de medida, o fusível está rompido ou está queimado, ó. Tá? Encostou, vai próximo de 0. Se tiver no bip, bipou. Beleza? Muito bem. Aí continuando aqui os testes, nós temos agora algo muito interessante, que são chaves. Essa aqui é uma chave liga-desliga. Então, por isso que é importante a garrinha jacaré, ó, é mais fácil para você testar. Aqui, tá? Aqui ela tá aberta. Quando eu apertar, ela vai ligar. Tá? Ó, deve dar um valor, olha lá, bipou. Ou, na menor escala, próximo de 0. Tá? Vamos deixar no bip para ficar mais didático. Desliguei, ligou. Ela tem que ligar rapidamente, tá? Ó, desligou, ligou. Assim a chave está em bom estado. Se ao movimentar a tecla não acontecer nada no multímetro, é porque a chave está estragada. Beleza? Aqui agora, pessoal, nós temos aqui algumas chaves, que são as microchaves do forno de micro-ondas. Para você se orientar nos testes agora, tá? Essas chaves têm uma identificação. Vou mostrar para vocês. Nós temos aqui esse terminalzão aqui, tá? Onde está escrito aqui C. Ó, bem aqui, ó. C, isso é comum. Então esse terminal, foque bem nesse terminal aqui. Depois nós temos um terminal aqui, tá? NO, tá? NO em inglês quer dizer normal open ou normalmente aberto, tá? E depois nós temos o NC, tá? Que é normal closed ou normalmente fechada. O que quer dizer isso, tá? Quando a chave, como essa teclinha, esse conector está bem no NO, quer dizer que quando a chave está em repouso, ou seja, não está sendo apertada, tá? Ela está aberta, ela não está ligada, ela só vai ligar quando eu apertar, tá? Dessa forma aqui, ó. Eu vou colocar uma garra aqui no comum, a outra garra no outro terminal, dessa forma. A chave está aberta. Vou apertar, bipou, tá bom? Vou soltar. Eu não vou usar mais a escala de menor resistência, você já sabe, se você não tiver, coloca de menor resistência, tem que dar próximo de 0. Ó, bipou, soltei, tem que parar, tá? Ela tem que bipar e parar, ela não pode dar nenhum mau contato, ó. Faz várias vezes, tá vendo? Essa então é a chave NO, tá? Porque a garrinha
Olha só. Esse vídeo é bem para quem tá começando, tá, pessoal? Ó, a garrinha tá no NO. Tá vendo aqui, ó? Certo? Agora nós temos um outro caso. Nota aqui que agora a garrinha, ó, a garrinha no terminal tá no NC. Ó lá, ó, tá vendo aqui, ó? Tá no NC. Então agora a chave está normal closed, ou normalmente fechada. Do jeito que ela está aqui, ela está ligada. Quando apertar, ela desliga. Ela é ao contrário da outra. Então vamos lá, ó. Não pode confundir, tá? Senão você vai confundir o teste. Coloca aqui no comum, que é aqui embaixo. E a outra aqui, ó, já bipou, porque ela é normalmente fechada, é um NC. Quando eu aperto, ela desliga. Desligou. Soltei, ela ligou. Apertei, desligou. Então são duas chaves com testes diferentes, tá? Que você não pode confundir. Muita gente confunde. E também, quando você for substituir lá no forno de micro-ondas, tem que substituir por um exatamente igual. Como essa aqui, como eu disse para vocês, é uma NC, tem que ser substituída por uma NC, tá? É uma que o terminal aqui, ó, esteja no NC. Se esse terminal tivesse aqui embaixo, a chave estaria errada, tá bom? Agora tem um caso específico que nós temos uma chave com 3 terminais, que são duas chaves em uma, né? Olha, ela tem as mesmas marcações ali, tá? Em que nós temos o NO e o NC, tá? Então, como o comum tá aqui, ó, tem um tracinho e tá ligado lá no NC, tá? Quer dizer que aqui ela tá, do jeito que ela tá em repouso, ela tá fechada. Então se eu colocar o multímetro entre esse ponto e esse ponto, vai bipar. Quando eu apertar, vai desligar, tá? Então vamos ao teste. Colocamos qualquer uma das pontas, não tem polaridade. Chave e fusível não tem polaridade, tá? Então colocamos aqui no comum. Como eu falei para vocês, o tracinho aqui, ó, tá? Tá no normal closet. Ó, na NC, tá vendo aí? Tá na NC. Então vai bipar assim que eu ligar a chave, ó. Ó, tá ali. Opa, escapou. Ó, certo? Apertei, desliga. Soltei, liga, tá? Agora a de baixo é o contrário, ó. Não vai acontecer nada com ela sem apertar. Quando eu aperto, ó, vendo? Olha lá. Bipou, soltei. Essa chave tá com mau contato, ó. Elas são usadas, tá? Eu coloquei de propósito, ó. Ó, eu tenho que fazer várias vezes, ó, para ela bipar. Quando eu teria que apertar e ela bipar, ó. Tá vendo? Ó, bipou, soltei. Agora, tá? Vamos repetir o teste? Em cima, ela bipa, apertou, para de bipar. Embaixo, não bipa, apertou, bipa. Certo? É um pouco confuso, mas olha o vídeo com bastante atenção, 2, 3, 4 vezes, que você vai conseguir aí fazer os seus testes com a microchave. Esses testes de componentes para micro-ondas, a gente tem vídeo no canal aí. Dá uma olhadinha nas playlists lá do canal, que você vai ver, tem um teste específico só para capacitor, um teste específico só para magnetron, teste específico para trafão e também para as microchaves, tá? E para os fusíveis. Então, acho que tá aí, pessoal, os principais componentes, né? Tem muitos outros, tem capacitores, que eu vou mais para frente fazer mais uma leva aí de testes, tá? Então, quando você for comprar um multímetro, compre um multímetro que tem escala de bip, escala de diodo e também capacímetro, que vai te ajudar bastante, tá ok? Eu vou deixar aí como marcado alguns modelos de multímetros interessantes para você, se você quiser comprar lá, serve de referência para você. Se você não é inscrito no canal, aproveita e se inscreve aí, pessoal. Dá uma força pro canal, curte, né? E dá o like se você gostou. Um grande abraço e até a próxima.